Fala, maninho! Na aula passada a gente fez a parte de prévia e dessa aula a gente vai fazer a parte de sessão, tá? Onde a gente tem essa listagem de filmes aqui. Então a gente já percebe que as sessões vão repetir, tá? Uma sessão, duas sessões e nas sessões a gente tem os filmes, tá? Inclusive a sessão repete aqui também com uma pequena variação aqui com essa bordinha, né? Isso aqui a gente pode passar via propriedade, é bem tranquilo, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no meu Visual Studio Code, já estou com ele aberto, e também tenho aqui o nosso espelhamento aberto, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar todas as abas aqui para organizar, e eu já sei que é um componente, então eu já vou criar certinho um componente aqui, botão direito, New Folder, eu vou chamar ele de secão, de seção, né, sem cedilha, vou criar um novo arquivo, index.js, opa, deixa eu renomear esse arquivo aqui, index.js, beleza? Deixa eu fechar isso aqui também. Eu vou dar um import react from react. Vou importar o React Native aqui também. Import text from react. Opa, react native. Const secão vai ser igual a um componente funcional que vai retornar um fragment com um texto chamado sessão, e aqui eu vou dar um export com o default, né? Na verdade, secão, beleza? Eu vou criar um outro arquivo aqui de estilo também, styles.js padrão, né? Import style sheet from React Native const styles, né? Style sheet.create em branco, ok, export default styles, ok. E aqui eu vou importar esses estilos, então import styles from _styles, ok? E aí eu vou pegar lá na home e vou importar esse componente lá para home, né? Depois aqui do prévias. Então eu tenho aqui prévias. Eu vou tirar esse linear gradient aqui que a gente não está usando. Vou tirar esses componentes aqui que a gente não está usando também, ó. Eles ficam cinzinha, tá vendo? Então eu posso remover sem problema, porque a gente não está chamando ele em lugar nenhum. E aqui eu vou colocar secão. E aqui secão. E vou importar essa seção aqui logo após, beleza? Desta forma, assim mesmo. Ok, tá preto, né? A gente não vai ver o texto. Se eu der simplesmente um style aqui, color FFF, o texto já começa a aparecer, a gente está com a seção aqui. Então a gente vê que na verdade a seção ela repete várias vezes, né? Então eu vou pegar aqui no nosso Visual Studio, no Home, eu vou fazer o seguinte. Para escrever um código, né, JavaScript a gente já sabe que é entre chaves, eu vou pegar um array aqui de 1, 2, 3, 4 itens, ponto map nesse array, aí eu vou colocar aqui, vou chamar cada item de seção e vou renderizar uma seção para cada item. Então vai ser 4 seções, né? E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ele está reclamando que os itens não tem um key, né? Então eu vou colocar um item aqui no map, isso a gente já viu na aula de JavaScript. Vou colocar um key aqui, que vai ser ou melhor, o index, né? Index. Beleza? Agora parou de reclamar e eu tenho 4 seções aqui. Ok? Vamos começar a formatar esse cara. Então, o que a gente vai fazer dentro lá do nosso componente? Eu vou fechar aqui Home e vou deixar o style de seção aberto e o seção componente index aberto, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma view aqui, então já vou importar view aqui de React Native. Vou ter uma view, eu vou dar um style para ela de styles.container, tá? E aqui eu vou pegar um title do React Native Paper, né? Import title from React Native Paper e vou colocar esse title aqui no lugar do text, beleza? E vou ter uma flat list. Então eu vou ter aqui, na verdade, o nome da seção, né? Eu vou tirar esse estilo aqui, eu vou colocar um estilo personalizado, vai ser, sei lá, styles.seção title. E embaixo eu vou ter uma flat list, né? Concorda comigo que é uma flat list na horizontal, esses filmes aqui? Então é isso aí mesmo.
eu vou vir aqui em View, vou ter Flat List. E aqui embaixo do title eu vou ter essa flat list, vou fechar dessa forma aqui. E eu tenho dois itens básicos, que é o data, né? Quais são os dados que eu vou passar. Então, eu vou passar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um array com 6 itens. E vou ter o render item. E esse render item ele recebe uma função que retorna um JSX. E a gente pode desmembrar, né, dessa função, pegar do objeto que passa para essa função o item. E pode pegar também um index aqui para colocar no nosso key, né? Do que a gente for colocar aqui dentro. Eu vou passar aqui, antes que eu esqueça, um horizontal, só para deixar explícito que esse flat list é horizontal, tá? Então, vou usar o Touchable Opacity aqui, Touchable Opacity, porque afinal de contas a gente precisa clicar aqui, né? Nesses itens. Então, eu vou envolver tudo em um Touchable Opacity, beleza? E dentro desse Touchable Opacity, o que eu vou ter? Eu vou ter um image background aqui e também eu quero que apareça a logo aqui, tá? Embaixo. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ter o image background, eu vou importar aqui um image background e vou ter uma image convencional também, tá? Aqui eu vou ter o image background, vou fechar desta forma aqui mesmo. E aí eu vou ter aqui no Touchable Opacity, vou ter o key, só para ele não reclamar, né? Vou colocar o index. Isso aqui a gente já viu esse macetezinho. Um image background, na verdade, eu não vou fechar ele dessa forma, não. Ele vai ser uma view inteira, né? Então, eu vou fechar desta forma aqui. E dentro dele aqui, como propriedade, eu vou passar o seguinte. Um source para ele. Vai ser um RI e uma capa de algum filme, né? Então, eu vou pegar a mesma capa lá do Hero. Vou pegar a mesma capa que é do Breaking Bad. Peguei essa capa aqui e coloquei aqui. E vou dar um style para ele aqui. Style e vai ser styles.capa. Beleza? E dentro dele eu vou ter uma imagem. Um image convencional. Tá? E essa imagem ela vai ter o style de styles.logo. Vou chamar ela de logo mesmo. E vou dar um source para ela, source de URI, e vou passar a logo lá que a gente tem no Hero, que é a logo do Tropa de Elite, ok? Então, vou passar a logo aqui, deixa eu só ajustar, deixa eu fechar isso aqui, beleza? E aí, eu vou passar aqui já um Resize Mode também, Resize Mode Contain, porque a gente já sabe que ele sempre corta, então a gente já deixa isso preparadinho, tá? E agora eu vou criar essas classes lá no meu CSS aqui do nosso componente secão, tá? Então vou criar aqui o container, vou criar o que mais aqui? Vou criar o secão title, né? Título da seção. Vou criar o que mais? Vou criar aqui o nosso capa e o nosso logo. É isso. Capa e logo. Beleza? Dei o Ctrl S aqui. Aqui eu vou dar o Ctrl S, salvei. Ele vai colocar aqui pra gente, ó, nome da seção e tal. Só que não tem nenhuma formatação por enquanto, porque a gente não colocou nada aqui ainda, né? Então, bora pra cima, vamos formatar essa seção. Então, aqui no container, o que eu vou fazer? Eu vou dar só um idif de 100%, tá? Se eu der um background aqui, color, olha só. Ele já pega aqui a seção, né? Então, ele, como tá coladinho no outro, ele não tá mostrando aqui a separação, mas ele já tá pegando aqui de cada um, tá? Se eu der por exemplo, margin bottom de 10 pixels, olha só, já tá pegando direitinho, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui mais? O secão title, né? O título da seção, eu vou dar um color branco, mas não precisa, que já tem, né? Então, vou dar um margin left de 20, ok? Aí ele já fica separadinho aqui. Eu esqueci de dar uma classe aqui, que é para nossa flat list, né? Então, eu vou dar aqui um style, e eu vou chamar ela de lista. Então, styles.lista, né? E aqui eu vou dar um estilo de lista. Deu Ctrl S, Ctrl S aqui, não vai ter nenhuma alteração, só que eu vou formatar essa lista agora. Então, o que essa lista vai ter? Ela vai ter um idif de 100%, aproveitar toda a parte horizontal, né? Vai ter um weight
de 180, uma altura de 180, uma margem top de 10 e uma margem bottom de 30, tá? Então, ok, ele já pegou aqui. Se eu der um background color aqui, opa, tirei aqui, peraí, pessoal, cadê? App, tá aqui. Se eu der aqui, ó, se eu der aqui um background color F00, que é um vermelho, olha só, a nossa lista já está aqui, o flat list, digamos assim, né? Beleza, agora eu preciso formatar as capas, né? Então, eu vou fazer o seguinte, a capa vai ter um width de 120 de largura, uma altura de 180, aproveitar todo o espaço, um border radius de 4 pixels, e aí, olha só, se eu der só isso, ainda vai ficar aqui, ó, lembra que eu dei o border radius? Ele vai ficar, não vai funcionar, né? Então eu preciso dar aqui, ó, um overflow hidden para funcionar a bordinha aqui, beleza? E aí, eu tenho a logo aqui também, né? Não posso esquecer. Então na logo eu vou dar um width nela de 100 pixels, um height de 45, uma posição absoluta, tá? Porque eu quero posicionar ela onde eu quiser, um z-index de 10, eu vou colocar ela 20 pixels de distância do fundo e um align self-center para ela alinhar no centro aqui horizontal, beleza? Então olha só, já ficou do jeito que a gente quer, agora a gente só precisa ajustar as margens. Isso eu vou colocar aqui no Minix propositalmente, tá? Dessa forma, para vocês aprenderem uma coisa. Então aqui no style da imagem, ou melhor, no style do Touchable Opacity, o que a gente pode fazer? Eu posso ter mais de um estilo aqui, tá? Então, eu simplesmente posso passar um array aqui, tá? Ele vai continuar funcionando, só que eu quero passar um outro estilo. Então, eu dou um vírgula e eu coloco um outro objeto, porque, afinal de contas, isso aqui é um objeto, né? Ó, cada um desses estilos é um objeto. Então, eu posso passar um outro objeto aqui. E o que eu quero fazer com esse objeto? Quero dizer o seguinte, todos vão ter uma margem right de 10, beleza? Então, ele já vai distanciar aqui. Só que o primeiro, eu quero que ele esteja um margem left de 20, para ficar aqui, ó, alinhado. Então, o que eu vou fazer aqui no meu estilo? Margem left vai ser o seguinte, se o index aqui do render item, index, for igual a 0, então eu quero que seja 20, senão eu não vou dar nenhum margem left. E olha só, já ficou legal do jeitinho que a gente queria, beleza? E todas as seções ficam assim, ó, muito legal mesmo. Depois a gente vai aprender a passar as propriedades dinamicamente, etc. Mas digamos que a gente já tem aí essa parte pronta, beleza? Agora a gente vai partir para essa parte aqui, que é a parte da tela de filme, onde a gente tem essa variação aqui de temporadas, títulos semelhantes, etc. Mas antes eu vou fazer essa variação aqui do componente que tem essa bordinha aqui, né? Então eu quero passar uma propriedade, quando eu passar essa propriedade ele bote essa bordinha vermelha aqui em cima do título, tá? Então o que eu vou fazer para isso? Simplesmente aqui em cima do título, aqui eu vou criar uma view, e essa view eu vou fechar ela de forma diferente aqui, peraí, deixa eu fechar ela assim, e essa view ela vai ter o estilo aqui de styles.border_top, beleza? E aí eu vou criar esse border top aqui nos meus estilos e vou começar a formatar esse cara. Então o que esse cara tem? Ele tem um background, primeiramente, né? Um plano de fundo, uma cor de fundo desse vermelho aqui, que é essa cor aqui. Então, faço isso aqui. Ela vai ter um height de 3 pixels, vai ter um width de 100, vai ter um left de 20 e um margem bottom de 10, tá? Aí eu vou atualizar aqui, ó, no aplicativo e olha só, já botou aqui certinho para mim esse top border. Só que eu não quero exibir todas as vezes, então eu faço o seguinte, eu posso receber uma propriedade aqui no meu componente, isso vocês já estão acostumados, que ela pode se chamar, sei lá, hasTopBorder. E só quando existir essa propriedade, quando eu passar essa propriedade,
então eu exibo essa view, tá? Não tem essa propriedade, então eu não exibo essa view, normal aqui. Se eu for lá em home e passar essa propriedade aqui em secão, ó, has top border, ele já coloca pra gente essa borda. Se eu tirar, ele tira a borda também. Beleza, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje, a aula de agora, pelo menos, né, onde a gente pega essa parte de seção. A gente vai arrumar algumas coisinhas de layout aqui ainda, depois, posteriormente. Por exemplo, aqui no nossa prévia, ó, aqui eu posso simplesmente vir aqui, deixa eu ver, na nossa flatlist container. Deixa eu pegar essa flatlist container aqui, a gente não formatou ela aqui. Eu vou simplesmente dar um margin bottom aqui para separar de uns 30 pixels. Então, olha só, já ficou melhor aqui, né? Então, beleza. A gente fez essa parte aqui das seções. Agora a gente vai fazer essa parte aqui dos filmes, como eu estava explicando anteriormente. A gente tem uma cover, título, botão, texto. A gente tem os botões aqui. A gente importa esse componente aqui de novo, né, de seção. E depois aqui a gente tem essa variação aqui, né? Quando for série, a gente vai ter esse componente de temporadas aqui, esse select, e vai ter um componente bem interessante aqui para a gente trabalhar, beleza? Então, eu te vejo na próxima aula e bora pra cima!